Tô nem acreditando nisso, tô com vontade de chorar. Eu tava sofrendo. A Kátia tinha alguns incômodos, né, no dia a dia, normais, como quase todo mundo tem. Só que aí ela teve que fazer um trabalho de casa, né? Quase sempre as pessoas acabam se machucando fazendo trabalho doméstico. E ela teve que carregar alguns baldes com bastante água, etc. Na hora que o corpo estava aquecido, ela desenvolveu bem. E depois ela começou a ter um desconforto grande na lombar, aqui na região do quadrante direito. Depois disso, ela começou a ter dores na cervical, isso é muito comum. A gente começa a ter dor na lombar e aí o corpo começa a fazer uma compensação. Então, né, a coluna trabalha como um conjunto. Então, na hora que, vamos dizer assim, desalinhou aqui embaixo, ficou com uma disfunção embaixo, houve uma compensação aqui em cima. Começou a ter bastante dor na região cervical, cérvico-torácica aqui, ó, na parte do carocinho. Isso continuou evoluindo, passou por uma dor de cabeça, uma cefaleia, então além da lombalgia, que virou uma cervicalgia, agora ela tem dor de cabeça. E teve também até formigamento, na mão esquerda ou direita, Kátia? Na mão esquerda. Por quê? Você tem os nervos, né, raízes nervosas saindo, você tem uma interferência ali na coluna, no sinal, e isso acaba causando ou perda de sensibilidade ou formigamento. Então, olha só, uma lombalgia virou uma cervicalgia, uma dor de cabeça e agora tem um formigamento. Além disso, tem uma limitação bem grande de movimento, ela não consegue virar o pescoço para a esquerda. Então a gente vai avaliar para ver, né, onde está a causa disso tudo. Eventualmente, a lombalgia dela, que começou primeiro, pode ter ocorrido até por uma disfunção na coluna torácica, na cervical, não, nem sempre é tão pontual assim. Então a gente vai avaliar aqui para ver o que está acontecendo com ela. Ai, se mexeu, doeu. Doeu aonde? Aqui, ó. Tá. Dobra esses tijolinhos. Pega. E se deixar no ar e soltar, segura. Tá pegando. Já vai bem. Estica. Como é que é com esse lado, Kátia? Vou soltar. Tudo bem? Nossa, chegou até tudo. Eu falei quadrante direito, mas na verdade ela tá com tudo ipsilateral, a gente chama, né? Tudo do mesmo lado. Então é a mão, pescoço é central, esquerda também, quadril, lombar, esquerda. Muitas vezes isso tem a ver com o cerebelo, lá com o cérebro. Então assim, o cérebro da Kátia não tá funcionando muito bem, Kátia. Então a gente ajusta o dedo aqui, ó, para mandar um estímulo lá pro sistema nervoso. Dói quando eu faço isso? Ou é só medo? Não. Solta a perna, Kátia. Isso. Tudo bem? Uhum. Ai, Pronto. Susto ou dor? Os dois? foi susto. Esta outra também. Vou puxar um pouquinho, fala se dói. Tudo bem? Uhum. Então vai acontecer o seguinte agora. Eu vou subir essa maca, que chama drop. Eu vou te empurrar para baixo, vai fazer isso, ó. Não dói, tá? É só o barulho da maca mesmo. Pesado. Sente alongar ou sente dor? Não, sem alongar. E quando vai pra dentro, a virilha dói? Uhum. Não. Tô com susto. Tudo bem assim? Uhum. Beleza. Esticou. Ah, eu tô enferrujando. Vai 10 segundinhos. Só 10. Pode começar a contar? Espalha pro braço.
braço, Uhum. cotovelo. Ai. Dói, né? Nossa, como é que você sabe esses... Vem aqui. Uhum. Dói também, né? Aqui não. Ai, doeu. Ai. E irradia pra algum lugar? Ah, tá indo pra minha coluna, ó. Uma dor. Perto, embaixo do peito, embaixo da clavícula, É. em cima do peito e a dor vai lá pra coluna. Você tá apertando aqui, eu tô sentindo a dor atrás. E aqui. Ops. Tudo bem? Tá. Vamos de barriga pra baixo. Dói, né? Dói. E aqui? Não. E aqui? Uhum. Ai. E esse ligamento aqui? Aí, ó. Nossa, velho. Desse lado não dói nada, não. Nossa, você achou o ponto. Ligamento ilho-lombar, quadrado lombar, Ai. subescapular. É isso aí. Pelo menos o piriforme tá legal. Um pouquinho tortinha vindo daqui. O check tá ok. Tudo bem? Uhum. Levei aqui no leg check, que é uma análise neurológica na avaliação da quiropraxia. Tá bacana, tá perfeito. Ela tá cheia de interferência. Então, ó, tem uma curvatura, né, que a gente chama hipercifótica. Um celular, criança no colo, ela tem uma filha pequena. Trabalha, né, olhando para baixo. Então faz essa curvinha aqui, ó. Isso aqui força bem as costas, tá? Depois eu vou te passar um exercício simples pra você fazer em casa, tá? Tá bom. Respira fundo. Ops, vamos de novo, que escapou a tração. Respira. Solta. Assustou? Não. Doeu? Não. Certeza? É que estralou aí, parece que deu uma aliviada. E o AF foi do que então? Foi que deu aliviada. Nossa, aí tá doendo. É claro que dói. É onde onde tá o seu cupim. Deixa a cabeça vir, tá? Ai, não consigo virar. Tá, então fica reta assim, ó. Assim? Beleza? Aham. Ai, Pronto. que susto. Fica no meio de novo. Assim, reto? A gente vai ter que fazer um ajuste em pé, Kátia. Tá. Fica em pé, pessoal. Uhum. Fecha o cotovelo. Respira fundo, deixa o corpo cair para trás. Fecha o cotovelo. Solta o ar. Nossa. Agora fez o crack, né? Bom, a gente fez um ajuste nela em pé. Ele não é específico, eu evito fazer esse ajuste. Né? No caso, a gente conseguiu ser específico, houve só uma única cavitação clóaca, ela sentiu alívio na hora, né, Kátia? Uhum. Só que eu evito fazer porque nem sempre ele é específico, né? Por que que eu fiz? Muita rigidez aqui, muito duro. Então eu fui fazer o ajuste, né, vamos dizer assim, tradicional, eu não senti a vértebra mover, não cavitou,
uma rigidez bem grande. Poderia ter usado o drop, que é, né, essa alavanca aqui que a gente empurra e ganha velocidade no ajuste, poderia. Só que ela está com bastante dor, né, e ela tem um peso que é tranquilo, um tamanho tranquilo, que é fácil de administrar, inclusive o ângulo do thrust, que é o ângulo, né, o ajuste. Então foi fácil ajustar ela em pé. Se fosse uma pessoa maior que eu ou muito mais pesada que eu, começa a ficar difícil administrar o ângulo do vetor que eu vou querer fazer o ajuste. Então começa a ficar mais difícil ser específico. Mas quando tem muita rigidez, a pessoa é saudável e tal, eventualmente eu faço esse ajuste dessa maneira. Posso fazer o ajuste usando a parede, mas não é comum. Tudo bem com você? Uhum. Vamos de lado, com esse lado pra cima, cara. Um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais. Aí. Vamos dobrar essa, esticar essa. Aí. Respira. Solta. Ótimo. Boa. Tá bem aí? Uhum. Deixar o ossinho aqui. Respira. Sobe. Respira. Ótimo. Sente dor agora quando eu faço isso ainda? Não, tá bem melhor. Ai. Beleza, tudo inflamado aqui. Pode ficar normal. Também já tá há quantas semanas? 10 dias? Não, Uma semana? um mês. Eita. Fiz um mês. Isso aqui pode incomodar um pouquinho, mas vai incomodar o meu osso no seu osso. Depois já passa. Respira. Só. Vou fazer uma tração com a Kátia num ângulo menor, menos tempo, porque no quadro dela uma tração mais efetiva, né, mais incisiva, num ângulo maior, pode agravar a dor. Porque essa tração assim é relaxante para quem faz ou até mesmo para quem olha, mas ela é um estímulo. Então, né, se você acaba estimulando mais do que devia, eventualmente dá um efeito inverso do que a gente quer causar. Não tem nada a ver com isso. Agora eu tenho que salvar esse pedaço de carne que tá aqui embaixo de mim. Eu ia falar um filé de salmão por causa Da roupa, né? da roupa, não sei se ela ia gostar, né? Ah, nem ligo. Ah. É. Ó. Ah. Agora, antes da sessão, Kátia, eu te apertava aqui, você parecia a parede. Agora tá melhor. Ó, dói, lógico que dói, porque é Não. rígido, tá inflamado, etc. Mas agora eu aperto, afunda, tem mobilidade. O que quase sempre gera dor é enrijecimento, rigidez articular. Idoso tem muita dor porque ele é muito rígido. E por que ele é rígido? Porque ele fica com os músculos ressecados, fica desidratado, as articulações não tem mais cartilagem, né? Não tem mais líquido nas cápsulas, então eles têm rigidez, eles têm atrito, falta de movimento. É mais um sinal do envelhecimento e que acelera a senilidade, né? Que é você ficar velho, senil. Porque o movimento em si é um estímulo neurológico e um estímulo mecânico. Então, ao passo que você começa a se movimentar menos, porque você tem dor, você começa a ficar mais rígido. E
e com menos estímulo neurológico. Então você piora as duas coisas, né? Piora a dor e acelera o teu processo degenerativo, seu envelhecimento. Então tem que retomar a academia, hein, Kátia? Assim que possível, né? Eu vou te passar algumas coisinhas bem simples para você fazer em casa. Pessoal, eu só vou passar exercício para a Kátia porque eu também sou educador físico, tá? O quiropraxista não é o escopo da profissão do quiropraxista passar nenhum tipo de exercício. Parece menos. Parece 34. É o que eu acabei de fazer. Não dá pra ser gentil, né? Não consegue. Por que eu não posso rir? Minha Não voz tá consigo muito ser alta gentil. no coisa. Dói? Aí vocês me fazem rir. Doeu? Ó, aqui, esse lado não doeu, mas no outro movimento doeu sim. Eu olhar pra lá. Ai, Dói? não, mas tá, eu sinto pegar, fez um estralinho. E olhar pra lá. É, dói menos do que eu cheguei aqui. Bem menos. Não tava nem virando. Veja a cabeça assim, ó. Isso. Por exemplo, nesse ângulo aqui, ó. Ai, dói. Dói, né? Mas aqui, abaixei esse ombro. Boa. Ai! Pronto. Agora me conta. Foi só o susto ou doeu? Doeu. E agora, continua doendo? Não. E agora olha pra esquerda. Olhei. Olha pra direita. Olhei também. Bom, o que acontece? Por que doeu? Tô ligado, você chorou, né? A Kátia tá com dor faz um mês. Então, você tem todos os tecidos inflamados, ligamentos, acúmulo de citocinas pró-inflamatórias. Então, é que nem fosse uma ferida. Tá machucado lá dentro. Então, quando você vai limpar uma ferida, dói. Normalmente, os ajustes são indolores quando a pessoa não está muito inflamada. Ela estava bastante inflamada, mas durante a minha avaliação eu percebi que ela seria perfeitamente capaz de suportar o ajuste, tanto é que doeu na hora, mas agora já não dói mais e ela já começou a virar a cabeça, o pescoço. Esse processo de soltura vai continuar por algumas horas até o corpo dela perceber que ela já pode virar a cabeça, sair dessa situação de defesa que ele estava, melhorar o fluxo sanguíneo, eliminar essas citocinas que estavam ali na região e ela ir recuperando o movimento e, por consequência, também as dores indo embora, né? Agora veja só que interessante, ela estava com dificuldade de olhar para a esquerda, certo? E eu ajustei para a direita. E mesmo assim agora ela está conseguindo olhar para a esquerda. Ou seja, muitas vezes o leigo, né, fica, nossa, eu não consigo olhar para a esquerda. Tenho que ajustar, ou seja, tenho que manipular, jogar minha cabeça para o lado que eu não estou conseguindo virar. Isso é um absurdo, isso não deve ser feito, deve ser evitado e muitas vezes isso gera problemas sérios. Dói. Eita, menina. Meu dedo ou dói lá do lado? Dói aqui, ó. Tá. Então talvez eu faça esse de um jeito instrumental. Só vou chegar no pré aqui. Já dói lá. Uhum. Tá. Pronto. Seu marido deve estar lá fora fazendo uma festa. Opa, daí tem que ouvindo ela gritar, né? Ele nem liga. Ele tem que disfarçar, porque tá preocupado. Ó. Tudo bem? Uhum.
Vamos ficar de pé? Mais. Vira pra lá. Exercícios. É só um? Uhum. Tudo bem? Uhum. Doeu o ombro? Faz um bíceps com esse aqui, ó. Isso. Esse aqui você deixa solto. Boa. Agora estica o tríceps do outro lado. Vou passar aqui na frente. Boa. Por que eu ajustei esse lado dela? Cerebelo controla o tônus muscular do lado esquerdo. Todo o lado esquerdo dela estava enrijecido. Então isso aqui são estímulos para ajudar o cerebelo a, vamos dizer assim, se reencontrar e voltar a regular melhor a musculatura do lado esquerdo dela. Vai. Tô olhando pra trás, que eu tô conseguindo olhar. Ai, tô nem acreditando nisso, tô com vontade de chorar. Eu tava sofrendo. Vontade de chorar. Eu tava fazendo isso, ó. Gente, obrigada.